Olá, meus ouvintes. Sejam bem-vindos para mais um episódio. Olha só, no nosso último encontro chegamos num lugar delicado, talvez até desconfortável para você, porque o nó começou a se soltar. A dor perdeu um pouco da força e no lugar dela ficou um espaço, um vazio. E eu te disse, isso não é falta, isso é campo. Mas hoje a conversa fica mais séria, porque tem uma pergunta que começa a surgir aí dentro, mesmo que você não diga em voz alta. Mas ela diz: se agora eu já sei, por que que eu continuo não sendo quem eu sou? Eu vou te responder com uma verdade que pode incomodar. Porque ser você tem um custo. E durante a sua vida você aprendeu que esse custo era alto demais. Eu sou Mariângela Miranda, sou terapeuta, e aqui não tem colo que te mantém pequeno. Aqui tem clareza, tem responsabilidade, tem movimento. Esse é o Volta pro Game. E hoje nós entramos no ponto onde muita gente entende tudo, mas trava na hora de viver. Existe uma ideia muito importante trazida por Gabor Maté, que pode mudar completamente a forma como você se enxerga. Ele diz o seguinte: entre autenticidade e pertencimento, o ser humano escolhe pertencimento. Preste atenção nisso. Uma criança não pode se dar ao luxo de ser rejeitada. Ela depende emocionalmente, fisicamente, psicologicamente do ambiente. Então ela faz uma escolha inconsciente. O cérebro faz uma escolha da qual ela não está consciente. A escolha é: se para ser amada eu preciso deixar de ser quem eu sou, então eu deixo. E isso tem um nome técnico: traição de si mesmo. E é aqui que eu quero que você fique muito presente. Traição de si mesma não é fraqueza. Você não se abandonou porque quis, você se abandonou porque em algum momento isso garantiu vínculo, segurança, aceitação, proteção. Talvez você tenha sido a menina boazinha, a forte que não dá trabalho, aquela que resolve tudo, aquela que entende todo mundo, é muito compreensiva, a que não incomoda, a que engole e a que se adapta. Parêntese pessoal aqui para mim. Interessante. Enquanto eu preparava este episódio, me lembrei que eu sempre reconheci em mim uma capacidade imensa de me adaptar. Eu achava que era uma grande vantagem e sentia orgulho por isso. Me achava uma pessoa muito legal, muito fácil de conviver, uma pessoa cordata. Grande ilusão. É, isso foi funcional. Depois que compreendi essa verdade, certa vez uma pessoa querida me disse, também muito orgulhosa de si. Ela disse: eu me tornei uma adulta funcional. Eu fiquei perplexa e pensei: que triste. Nossa, mas isso é tão pouco para dizer de si, tendo uma vida inteira vivida, só para se tornar funcional? Pois é, mas quem nunca? Mas funcional não significa verdadeiro. O problema é que o que te salvou lá atrás começa a te aprisionar agora. Porque hoje, cada vez que você tenta ser autêntica, seu sistema dispara um alerta interno de perigo. Perigo de quê? De ser rejeitada, de decepcionar, de perder amor, de não ser aceita. E o terror, o perigo de ficar sozinha. E aí, sem perceber, você faz o quê? Você se ajusta de novo. Isso mostra uma dor real que você ainda não vê. Agora, aqui comigo, conecte-se com o episódio anterior.
o não soltou, você ganhou consciência, você tem mais clareza, você já percebe padrões, você já entende as suas reações e, mesmo assim, na hora de agir diferente, você trava. Não é mais falta de consciência, é outra coisa, é um conflito interno. Você está dividida entre duas forças: autenticidade versus apegos emocionais antigos. A autenticidade vem e diz: fala o que você pensa, coloca limite, para de se moldar, assume o que você quer. Mas o sistema antigo responde: cuidado, eles vão se afastar, você vai perder, não exagere. E aí acontece o que ninguém vê de fora. Você negocia com você mesma e perde. Nessa altura acontece a traição moderna. E é aqui que está o ponto mais importante desse episódio. A traição de si, hoje, não é mais explícita, ela é sutil. Ela aparece como: você concorda quando queria discordar. Lembra da cordata que eu me acreditava? Você silencia quando queria falar. Você aceita quando queria recusar. Você continua de onde já deveria ter saído. Você explica demais para não desagradar e você suaviza a sua verdade para caber. E isso vai criando uma sensação silenciosa, difícil de nomear, mas muito clara no corpo. A desconexão. Desconexão com você mesma, com a sua alma e com a sua vontade. O corpo não mente, você já sabe. Porque você pode até convencer os outros, mas ao seu corpo não. Ele sente. É uma tensão, é um cansaço, uma irritação acumulada, reações desproporcionais, ansiedade sem motivo claro, vazio. E, é claro, falta de energia. E você pensa: o que está acontecendo comigo? Aí eu te respondo: você está se abandonando aos poucos. Lembra que eu demonstrei? O cérebro protege, a resistência é mecanismo e a vontade precisa ser reconstruída. Agora você entende o próximo nível. Resistência não é só medo da ação, é medo da consequência emocional da autenticidade. Não é o fazer que assusta, é o que pode vir depois. Vou te passar uma verdade incômoda. Eu não vou suavizar, porque você já está pronta para ouvir isso. Você não perde a sua autenticidade por falta de força. Você perde porque ainda está tentando manter vínculos que só existem de forma condicional. Se você for permissiva, se você não for inteira. Vínculos que estão te mutilando a alma e a vontade, sem que você se dê conta do que está se passando com você. E isso precisa ser visto, sem romantização, sem normalização. Agora vamos entender mais um pouco do título do episódio. O preço da autenticidade não é leve. E eu não vou mentir para você. Ser autêntica pode custar. Custar as suas relações, a sua aprovação, as imagens construídas de você, os papéis que você sustentou por anos no seu ambiente, as expectativas dos outros sobre você e, às vezes, até versões suas que você amava, como o meu exemplo anterior. E ainda existe outro preço, muito mais silencioso, muito mais perigoso. Porque quando você não escolhe, você paga com seu esgotamento emocional, uma vida sem direção, insípida e vazia. Você paga com a manutenção de relações superficiais e frustrantes, com ressentimentos acumulados e a dolorosa sensação de estar vivendo pela metade. Você viu o mundo acontecendo lá fora e já não te motiva mais. Por mais que disfarce, você ficou triste. E o mais grave ainda,
você se perde de você mesma. Existe um conflito central. Você está entre aquelas duas forças, autenticidade e pertencimento. Ser você mesma ou continuar sendo aceita. E toda vez que isso entra em jogo, você faz micro-escolhas que parecem pequenas, mas são decisivas, pois trazem efeitos colaterais pesados. Presta muita atenção agora, porque é aqui que a sua vida material começa a ser afetada. Trair a si mesma não fica só no emocional, isso transborda, reverbera como ondas num lago que se formam quando atiramos uma pedra. Tem alcance. E isso estrutura, cria a sua realidade. Porque o externo tem coerência com o interno, afeta a sua vida material. Você deixa de ir porque o outro não pode ir. Você desacelera para não ultrapassar. Você recusa a oportunidade porque alguém importante não acompanharia. Você se diminui para manter o vínculo. É inconsciente, mas é assim que acontece depois de tantos anos de condicionamento. É, você não percebe. Você chama isso de consideração, empatia, parceria, lealdade, mas muitas vezes é autoabandono. A falta de sua prioridade para com você mesma fica espelhada em diferentes áreas da sua vida, como, por exemplo, na sua carreira e oportunidades. Você não se posiciona, não se mostra, não se coloca, não cobra ou cobra pouco, procrastina, não avança. Porque lá no fundo existe um medo. E se eu crescer e perder alguém? Então você faz o quê? Você se sabota de forma sofisticada. Adia decisões, perde prazos, duvida de si, cria distrações, começa e não termina e depois diz: a vida não anda. Como já mencionado, mas cabendo reforço, na saúde não é diferente. Afeta seu corpo trazendo doenças. Isso é bem delicado, mas necessário. O corpo não mente. Quando você não pode expressar, o corpo expressa por você. Doenças, sintomas, indisposições, muitas vezes não são apenas físicas, são formas inconscientes para parar de se sentir culpado, para receber cuidado, para não ser abandonada, para chamar atenção, para justificar o seu não avanço. Percebe a profundidade disso? Não é consciente, mas é funcional, tem utilidade. Já nas suas relações, você cria problemas não porque quer conflito, mas porque precisa de conexão. Você tensiona, dramatiza, adoece a relação para garantir a presença. Porque lá atrás, talvez somente assim você era vista e cuidada, e ainda continua usando como recurso. Tem uma utilidade. É um autossabotador invisível. Você não se sabota para fracassar, você se sabota para não sair do lugar onde ainda se sente pertencendo. Mesmo que esse lugar já não te faça bem, que esteja pequeno para você e tudo o que deseja para a sua vida. E as perdas, elas se acumulam de forma invisível. Isso é muito sério também. Você não vê o tanto de vida que está deixando passar, as oportunidades que você recusou, os caminhos que você não seguiu, as versões suas que você não viveu, sequer conheceu. A viajante, a livre, a autora, a cantora pop, a chefe de cozinha e tantos outros dons e talentos que te levariam para novas aventuras que você preferiu não ousar. Aos poucos, algo começa a acontecer. As oportunidades diminuem, não porque o mundo parou, mas porque você, inconscientemente, você já decidiu não ir. E aí o ciclo fecha. Percebe o loop? Você se adapta para pertencer, você se desconecta de si, sente um vazio,
tenta se entender, ganha consciência, tenta mudar, sente medo e se adapta de novo. Isso não é falta de evolução, é falta de ruptura. Romper com estes contratos inconscientes que você assumiu, promessas que fez a você e aos outros e que já não se lembra mais. Mas todas elas estão arquivadas no seu subconsciente e continuam fazendo as escolhas automáticas por você. Mas veja, nós temos saída. Para o nosso ponto de virada entra um movimento que muda o jogo. A autenticidade não é falar tudo o que pensa, não é impor o tempo todo, não é ser rígida. A autenticidade é não se abandonar enquanto se relaciona. Percebe a diferença? Autogestão existe limite. Ela exige um limite que não é contra o outro, é a favor de você. Limite é quando você diz: eu faço isso, isso eu não faço. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Mesmo que isso gere desconforto em você e nos outros. Você não precisa virar uma pessoa completamente diferente. Você precisa recomeçar pequeno, como já sugeri antes. Muito pequeno que seja, mas verdadeiro. Falar uma verdade simples, dizer um não pequeno, não se justificar tanto, sustentar um silêncio, não se explicar quando não precisa. Isso é treino de autenticidade. Cada vez que você não se abandona, mesmo com medo, o seu sistema aprende algo novo. Eu posso ser quem eu sou e ainda assim vou continuar viva, e ainda assim vou continuar pertencendo ou criar novos pertencimentos. Então hoje, eu não vou te pedir para mudar tudo. Eu vou te sugerir uma coisa só. Perceba onde você ainda se trai em silêncio. E escolha uma situação, uma, onde você não vai se abandonar, mesmo que dê medo, mesmo que seja desconfortável, mesmo que não seja perfeito. Ser autêntica não é ser aceita, é conseguir se respeitar, mesmo quando não está sendo respeitada. No próximo episódio, vamos seguir nossa trilha aprofundando algo mais delicado. Por que você ainda continua escolhendo relações onde precisa se diminuir? E como isso se conecta com tudo que você viveu até aqui? Isso é volta para o game. Você não está atrasada, você está acordando. Mas agora não dá mais para não ver. E principalmente não dá mais para se abandonar. Nos vemos no próximo episódio e também na série Eva, no podcast Professor A, aqui no Spotify e no YouTube, todos os sábados às 9 da manhã. Até lá. Beijo.